Sejam todos muito bem-vindos, começando a partir de agora mais uma edição do nosso Encontro Mulheres, aqui pela Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bistelin e juntos, durante uma hora, para apresentar os nossos convidados, os assuntos colocados em pauta e, claro, querendo muito fazer a diferença no seu dia a dia. A minha primeira convidada, doutora Clarice Clam. É advogada, é professora universitária, pesquisadora, árbitra e mediadora da Corte Brasileira de Mediação e Arbitragem e também escritora. Doutora Clarice, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na nossa programação. Sou eu quem agradece, Denise. É uma grata satisfação fazer parte e estar nesse momento aqui com você. Pois é, e aproveitar esse mês de agosto. É o mês do advogado, da advocacia. Parabéns, primeiramente parabéns, Faz parte desse grupo tão importante, tão determinante também para as causas da nossa sociedade. E agosto é o mês que a gente evidencia justamente a fala envolvendo o momento Lei Maria da Penha, completando 20 anos, o momento do Agosto Lilás, que vai ao encontro dessa temática, a violência contra a mulher. E todos os dias, doutora Clarice, a gente todos os dias, infelizmente, se depara com notícias, com momentos, com histórias que são também motivadas para vir à mídia justamente porque teve ali uma violência contra a mulher, cada vez mais crescente, infelizmente, ou de repente também tem aquela questão, as mulheres estão denunciando mais aquilo que antes ficava apenas em quatro paredes. Eu agradeço a oportunidade, o espaço de poder falar sobre um tema extremamente relevante. Como a própria ministra Carmen Lúcia do STF, ela menciona, o advogado é o baluarte da justiça. E quando nós falamos a respeito disso, e ele é citado expressamente na Constituição Federal, como única profissão lá citada, o que nós percebemos é que nós, como advogados, sejamos nós mulheres ou homens, independentemente do sexo, nós estamos em prol de falarmos daquelas vozes que são silenciadas, notadamente como advogada, como mulher, como filha. Eu busco justamente nessa luta, no combate, no enfrentamento da violência contra a mulher, justamente para que essas mulheres, elas não sejam mais silenciadas pela dor, pela violência física, pela violência moral, sexual e de qualquer ordem que for. Justamente para que estas mulheres, elas possam ter a dignidade delas reconstruída e voltar então a sorrir e a desabrochar ali como uma verdadeira flor que são. Por mais que se fale em violência contra a mulher, doutora Clarice, ainda se tem na mente aquela principal violência, que seria a violência física, aquela mulher que apanhou do seu companheiro, aquela mulher que carrega marcas no seu corpo porque realmente teve ali, um momento de covardia, uma discussão, teve uma briga entre o casal. Mas quando a gente amplia esse tema violência, ele é muito mais amplo. Ele vai muito além do que realmente já é, sim, um caso gravíssimo, mas ele vai muito além dessa questão da agressão física. A violência nem sempre começa com um tapa, ou um soco, ou um chute, ou um pontapé. A violência, ela começa de maneira silenciosa, ela começa muitas vezes psicológica, no sentido de atingir o teu íntimo em relação à tua aparência, em relação à insegurança que a vítima, no caso a mulher, ela possa vir a ter. Então, muitas vezes o dito algoz, ele passa a criticar, sejam as roupas, o jeito de falar ou até mesmo a conduta social dela perante a sociedade. O que antes era tido como algo muito bonito ou até mesmo que era ressaltado como uma qualidade, passa a ser visto como algo extremamente negativo. Então ela começa geralmente com uma questão psicológica, ali o controle, aquela fiscalização exacerbada a respeito da pessoa, da vítima e também do meio social na qual ela está envolta. E a partir disso, a vítima ela passa a não se reconhecer mais e ela passa a mudar, seja porque ela ouviu uma crítica porque ela usou, por exemplo, um batom vermelho ou unhas vermelhas, ou até mesmo porque a maquiagem dela está carregada, ou porque ela está usando um decote ou uma saia muito curta, que já era do hábito dela,
ou até mesmo porque ela tem amizades com homens. Então, nesse dia a dia, você consegue perceber situações, ainda que podem vir no início mascaradas como um tom de brincadeira, mas que possui ali um controle sobre a personalidade e a conduta da vítima mulher. E muitas mulheres não observam isso, acham que é o excesso de amor, é muito zelo, é um ciúme, às vezes um pouquinho maior do que deveria, e vão levando o relacionamento, achando que isso ali faz parte do relacionamento, doutora. Exatamente. Nós não podemos confundir o cuidado que você tem, o apreço que você tem por uma pessoa na qual você está se relacionando de bem cuidar com o controle, com o intuito de colocar que ela pode estar te traindo, que ela pode estar cometendo algo, né, que não é o combinado ali daquela relação, como se ela fosse a traidora, perdão pelo jargão, a vagabunda, como se ela não tivesse uma boa índole. Então nós temos que ter cuidado a esses sinais. E isso envolve aquele casamento realmente sagrado, confirmado pela igreja, e envolve também os relacionamentos. Muitas pessoas imaginam assim, que somente quem está casado é que pode dar um basta num relacionamento como esse. Aquelas pessoas que às vezes não estão casadas, que dividem o mesmo teto, digamos assim, vão tentando, ou de repente não, né? Não faz parte dessa observação que toda a sociedade menciona, mas aqui dentro a gente consegue administrar a situação. Violência é violência, independente da situação real do relacionamento, doutora. A violência, ela passa a dar os seus sinais já nos primeiros meses, ou nas primeiras semanas. Então não envolve a questão de que daquele casal que está ali casado ou tem uma união estável, mas sim muitas vezes, até mesmo quando as pessoas estão no estágio inicial, onde elas estão se conhecendo, que a ponto de, após algum tempo, firmar um relacionamento sério. Então pode ser até na questão de um namoro. E você consegue perceber ali os sinais. Eu mencionei na abertura da nossa entrevista aqui do nosso programa que estamos também celebrando os 20 anos da Lei Maria da Penha. Recapitulando o significado, o nosso país antes da Lei Maria da Penha, depois a transformação que tivemos, e para vocês também da área de direito, o que significa ter a Lei Maria da Penha a favor da vítima, doutora? Eu me recordo de uma cena em específico, porque a Lei Maria da Penha é do ano de agosto de 2006. E eu ainda estava nos bancos da faculdade. E eu me recordo na minha época como estagiária, em que uma mulher de mais ou menos uns 40 e poucos anos, eu nunca vou esquecer da história dela, que ela falou que ela havia pulado a janela e o cara estava atirando atrás dela. E como ficava a vida dela, para onde ela iria, como ficaria ela e os 2 filhos. Ela tinha dependência econômica daquele marido e ela sofria todo tipo de violência, desde a violência sexual, a violência patrimonial, a violência física, a violência moral. Então você conseguia diagnosticar hoje que nós levamos 20 anos. A nossa lei, ela possui um caráter pedagógico, além de um caráter punitivo. Então a gente percebe que nós caminhamos nesses 20 anos, quando nós falamos, nossa, você tem 20 anos, então nós somos uma lei jovem, mas que caminhou muito e que ainda, claro, precisa caminhar no sentido de que realmente todas as vítimas que estão amparadas pela Lei Maria da Penha, elas estejam o tempo todo protegidas. Se me permite, Denise, o próprio Observatório de Violência de Santa Catarina, onde nós temos os dados estatísticos, diz que, e aí fala da importância da medida protetiva, praticamente 90% das vítimas que culminaram num feminicídio, elas não detinham a lei a lei da Maria da Penha, a medida protetiva propriamente dita. Ou seja, elas não tinham a concessão de uma medida que impedia o contato, que impedia a aproximação. Hoje nós temos medidas onde há inclusive o monitoramento eletrônico, né, do acusado, caso ele ofereça um perigo maior, principalmente na questão do stalking, da perseguição, que ele possua acesso a armas de fogo. Então essa busca toda, ela é feita, então tem todo um cuidado que é feito com o advento da Lei Maria da Penha e nesse percurso todo de caminhada de 20 anos. Então eu me recordo hoje muito dessa senhora e eu penso, nós tínhamos lei, mas lá o cidadão iria responder por uma lesão corporal, a questão de
estupro. Antigamente não se falava na questão de estupro marital. Então tinha-se a concepção, por exemplo, de que se você está casada, você tem que ter relações sexuais, ainda que não consentidas, com o seu marido. E hoje nós mudamos esse prognóstico. Então por isso a reflexão. Será que as mulheres está tendo mais violência? Ou elas estão mais conscientes? Os nossos vizinhos estão mais conscientes? Em um atendimento na delegacia, o motorista de aplicativo desses, de Uber, por exemplo, ele simplesmente levou uma moça, e coincidentemente eu estava no atendimento na delegacia naquele dia, nós temos o trabalho voluntário, e simplesmente ele disse: eu não gostaria que acontecesse com a minha filha. Quando a gente tem um homem falando em prol de uma mulher, nós percebemos que nós estamos caminhando, não chegamos aonde nós gostaríamos de estar, que é a situação de termos ali nenhuma vítima de violência, nenhuma mulher nas estatísticas de feminicídio, mas nós já caminhamos bastante. Ao longo desses 20 anos ali, Maria da Penha, ela também foi sendo reformulada, foi sendo aprimorada. Por exemplo, a questão do feminicídio também passou a ter voz e vez nessa interpretação da violência contra a mulher. Tanto o feminicídio quanto o vicaricídio, onde há ali a morte dos filhos para atingir a vítima. Então nós contamos muito com aquele caso, não sei se vocês se recordam, por exemplo, do caso de Itumbiara, onde na verdade o ex-marido, ele mata os 2 filhos a tiros, essa mulher vela os filhos, e olha o tipo de violência que ela passa a sofrer, tanto uma violência moral para tentar buscar e justificar o injustificável. O vicaricídio é aquela questão de você tentar atingir, não é? Matando os filhos da vítima, porque pensa quanto será a dor dessa mulher. Vai ser inestimável. Você não consegue mensurar o quanto ela vai doer, e perpetuamente. Então, toda aquela questão de você tentar atingir os filhos da vítima para depois, como se fosse um dano ricochete, atingir a vítima. Hoje nós temos a questão, além do feminicídio, o vicaricídio. Denúncias. Por onde começar? A pessoa que é vítima, quem presencia também esse crime, essa violência, por onde começar? Em briga de marido e mulher se mete a colher? Sim. Foi uma campanha que iniciou-se em Minas Gerais e nós escutamos agora, inclusive agora aqui em Santa Catarina. Por onde começar? Primeiramente, procure uma delegacia da mulher. Aqui em Blumenau, nós temos todas as segundas-feiras um belíssimo trabalho exercido sob a presidência da doutora Joyce Favre, e também um conjunto maravilhoso de mulheres que atendem todas as segundas-feiras gratuitamente, prestando ali o auxílio e as orientações devidas. Eu não quero numa delegacia, procure a Defensoria Pública, procure o Ministério Público de Santa Catarina, onde nós temos o núcleo NEAVIT. Ou ainda, se você sentir medo, ligue 180. Lá você terá todo o suporte necessário para que você justamente consiga ali pedir o seu auxílio. Quando a gente fala nesse suporte aqui em Blumenau, por exemplo, temos uma rede muito ampla, que realmente se comunica entre ela para poder salvar, cuidar, preservar a vida dessa vítima. Dá para falar um pouquinho sobre essa rede também, que é colocada à disposição aqui na nossa cidade, justamente com essa temática da violência contra a mulher? Quando a mulher chega na delegacia, ela faz um boletim de ocorrência. Logo em seguida, é tido como medida de urgência. É recebido pelo Juizado Especial de Violência Doméstica aqui da comarca de Blumenau. Automaticamente, ele vai ler a situação, é concedida a medida protetiva. Dentre as concessões pode ser o monitoramento eletrônico, como eu expliquei há pouco, o distanciamento, a proibição de contato por qualquer meio. Inclusive, quando a gente fala de contato, até a questão muitas vezes até por Pix. Eu já recebi situações de vítimas que recebiam mensagens do agressor, porque eram bloqueados pelas redes sociais e pelo telefone, pelo WhatsApp, e simplesmente mandava mensagem por Pix. Isso também pode ser considerado ali um meio de contato e caracterizar descumprimento de medida. E também nós temos um grande avanço no belíssimo trabalho que é feito pela Polícia Militar de Santa Catarina, com a Rede Catarina. Então, depois dessa medida protetiva, a vítima ela é colocada nessa Rede Catarina, onde é instalado o botão do pânico e tem ali uma conversa, não é, com essa rede, para saber se ela está bem, se teve algum contato do algoz, do acusado.
e como ela está. Existem outras situações também do próprio CEMUDS, da Secretaria, né, Municipal de Desenvolvimento Social, até mesmo a questão, eu não tenho para onde ir, nós temos o abrigo Casa Elisa e também pode ser solicitado ali o auxílio aluguel. Então, várias portas e possibilidades para que ela consiga sair desse ciclo de violência. É fácil? Não é, mas é o start para que ela consiga, então, ter uma nova vida. Doutora Clarice, ainda hoje aqui na nossa programação a gente vai ter uma entrevista para fechar o nosso Mulheres aqui na TV Galega com o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Vargas, né? Essa nova secretaria que foi criada agora recentemente tem um grande direcionamento e entre eles, quando a gente fala em segurança pública, vem a segurança da cidade como um todo. Você como advogada, como mulher, como defensora dessa causa relacionada à questão, né, de dar um fim à violência contra a mulher, qual seria a sugestão? Qual seria, de repente, o direcionamento que poderia ser colocado, ouvindo vocês, para a Secretaria de Segurança Pública? Nós temos um ótimo trabalho exercido aqui pela Polícia Militar de Santa Catarina, é notável, contudo, nós sempre temos a questão do efetivo. Então, eu acredito que seria a questão do aumento do efetivo, até mesmo de policiais, atuando com maior força na rede Catarina e que nós consigamos, então, também ampliar essa rede, inclusive não somente para o secretário municipal de segurança pública, mas também para o secretário estadual de segurança pública, que consiga então, que a gente consiga ter em todas as comarcas essa rede de proteção, até mesmo também o desenvolvimento das tecnologias, que a gente possa utilizar elas a nosso favor, até mesmo em parcerias com a própria Apple, ou até mesmo com outras, né, marcas de telefone, que consigam através dos aplicativos ali a vítima conseguir chamar, onde não possuir a rede Catarina, conseguir chamar e pedir ajuda. Muito bom. O seu recado final, a sua mensagem para a gente poder finalizar essa entrevista hoje aqui na TV Galega. Que a mulher, ela não está sozinha, você tem toda uma rede. Pode acontecer de alguns dias você não saber para onde ir, que parece que nada vai mudar, que o teu cenário sempre vai ser de muita tempestade, de muita chuva, de pedras no teu caminho. Mas saiba que é possível escrever um novo capítulo da sua história, que é possível recomeçar e é possível você desabrochar e ver a mulher maravilhosa que há em você e que por algum momento nesse caminho da vida se perdeu. Que lindo. Muito obrigada por estar conosco, abrimos muito bem o nosso encontro de hoje. Na sequência vamos falar sobre família e outras vocações que tem o chamamento da igreja nesse mês de agosto. E no final do programa, então, segurança pública. E eu vou levar essa demanda também para o nosso convidado, doutor Alexandre de Vargas. Obrigada. Imagina. E até uma próxima, tá? É uma grande satisfação sempre. Um abraço a todos. É isso aí. Daqui a pouquinho tem muito mais. Então, conforme combinado, a gente vai para o intervalo comercial. Na sequência, o nosso tópico também envolve esse mês de agosto. É o mês das vocações. E são muitos os chamados por parte da igreja quando a gente fala nesse universo das vocações. E entre elas, a formação, o zelo, o cuidado pela família. Assunto em pauta logo após o nosso intervalo comercial. Eu volto já.